Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos fazer uma breve meditação nesta manhã, lembrando sobre uma questão básica na vida de todo cristão, que é a perspectiva da vida eterna. É uma grande alegria nós estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, para meditarmos nela. Como já foi dito nesta manhã, é motivo de grande alegria podermos louvar ao Senhor, temos essa liberdade. E nesta manhã eu gostaria de convidá-los a, juntamente comigo, meditarmos do texto que se encontra em Eclesiastes, este livro que por muitos é indicado como um livro fatalista ou um livro que é pessimista e que dessa forma traz uma visão muitas e muitas vezes triste ou frustrante do mundo, das coisas que acontecem debaixo do sol, e olhar com tudo aquilo que o pregador refletiu e meditou sobre o como é importante termos a consciência de que o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus eterno, nos prometeu a vida eterna, uma vida que vai muito além do tempo presente, das coisas que acontecem debaixo do sol, que vai muito além de nós mesmos e de nossa vaidade. Então eu gostaria de lhe convidar a meditarmos na palavra do Senhor, e para isso nós vamos ler inicialmente o texto de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo de número 8. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Oremos. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez te agradecemos por estar aqui, juntos como a tua igreja. Mais uma vez agradecemos, ó Deus, porque temos liberdade para te louvar. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudar a tua palavra e te pedimos nesse momento que o Senhor nos fale, que o teu Espírito esclareça a nossa mente e em nosso coração faça germinar cada vez mais o entendimento da palavra do Senhor. Fala conosco, ó Deus, nesta manhã, pois sabemos que nada merecemos, mas pela tua graça e pelo teu favor, nós temos acesso a ti, para ouvirmos da tua palavra e crescermos no conhecimento da tua palavra. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, esse versículo, Eclesiastes 12, 8, é parte da conclusão do livro, e é interessante que ele, quase terminando o livro, repete a mesma coisa que disse no capítulo de número 1, no versículo de número 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Gostaria de falar nessa manhã sobre vida eterna. A vida eterna, o que ela é. E olhar para isso, tendo em mente também o fato de que, ao olhar para o mundo, para as coisas do presente século, ou para as coisas da criação, o homem, de forma natural, de forma, digamos, até espontânea, vai entender que tudo é vaidade. Não à toa existem aqueles que vivem de forma prática, mesmo que não saibam o que significa, o hedonismo, em que eles buscam prazer, em que eles entendem que viver para sentir prazer é tudo o que eles podem alcançar, é a plenitude da existência, encontrar prazer nas coisas que ele pode fazer, realizar, encontrar prazer nas suas realizações, nos seus relacionamentos, encontrar prazer nas suas práticas, até mesmo nas suas práticas religiosas. Viver dessa forma parece ser a única coisa que o ser humano tem debaixo do sol, para usar uma expressão que o próprio Eclesiastes usa.
Interessante que se nós olharmos então para Eclesiastes de forma isolada, nós vamos entender que Eclesiastes ele era um homem pessimista, que o pregador ele estava olhando para a vida com um olhar de sofrimento e dor e não esperava uma vida eterna. Mas ao longo do livro a gente percebe que se tem uma coisa que ele repete várias vezes, é que tudo que o homem alcança e tudo que o homem possui é concedido por Deus. De modo que ele usa até a expressão, e isto é dom de Deus, se referindo às coisas que o homem pode alcançar, receber, construir, obter durante a sua vida. O fato é que no século 21, olhar para o livro de Eclesiastes pode ser um prato cheio para aqueles que buscam justificativas para achar que Deus abandonou o homem, ou para achar que não existe propósito nenhum na criação de Deus. E ainda aqueles que vão dizer que Eclesiastes nem ao menos deveria estar no cânon bíblico. De certa forma, essa foi até uma das discussões que aconteceu na antiguidade em relação ao Antigo Testamento. O próprio povo de Israel, alguns dos rabinos olhavam para este livro e se perguntavam se de fato ele apresentava uma sabedoria bíblica. Pois a sabedoria bíblica sempre está pautada na lei moral de Deus. Ao olharmos, por exemplo, para Provérbios, a gente vê isso. O tempo inteiro, Provérbios está ressaltando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que a sabedoria reside naquilo que Deus ensinou, em seguir os seus preceitos, mandamentos, e que tudo isso traz sentido para a vida, torna a vida boa, agradável, ameniza os sofrimentos, dá esperança ao homem. Ao longo do livro de Provérbios, nós vemos isso de forma muito mais clara do que em Eclesiastes, enquanto que em Eclesiastes a impressão que dá é que o autor, o pregador, está olhando de forma pesarosa para a vida, olhando apenas os sofrimentos, as injustiças, as maldades, as percas. Mas é interessante que, se nós olharmos ainda mais de perto, o texto não fala apenas de um homem que sofreu e que viveu de uma forma triste. É, pelo contrário, a história de um homem que conseguiu alcançar tudo o que ele propôs em seu coração. Ainda no capítulo 2 ele mostra isso. Eu não neguei nada aos meus olhos. Eu não neguei prazer nenhum a mim. E ele até ressalta que sob a sabedoria, ou mediante a sabedoria, eu alcancei tudo o que eu quis. E provei tanto da sabedoria, ou daquilo que é bom, daquilo que é louvável, como da loucura, ou daquilo que só diz respeito aos meus desejos e anseios. Em tudo isso, o que eu achei foi vaidade. É o que ele diz. Então, é a história, é o relato e a meditação de um homem que pôde desfrutar de todas as coisas. E ainda assim, mesmo sendo tão pleno, entre aspas, achar que tudo não passa de vaidade debaixo do sol. É bem verdade que se existe um livro que também fala sobre sofrimentos, dor, e que fala sobre as injustiças, problemas e adversidades, este é o livro de Jó. E enquanto Jó trata do sofrimento sem causa, entre aspas, do homem que é justo, Eclesiastes ele tende a refletir ou a meditar sobre o sofrimento que acontece debaixo do sol. Enquanto Jó olha para o sofrimento de um ser humano isolado ou específico, e este homem não é um homem ímpio, mas sim um homem temente a Deus, e que o próprio Deus, em uma conversa com um inimigo, com Satanás, ele diz: está vendo este homem, o como ele é íntegro e reto, como ele é justo? Jó apresenta o sofrimento deste homem reto e íntegro, e apresenta o quanto isso pode ser incompreensível, e apresenta como este homem tenta se defender de acusações, e como esse homem tenta se justificar para chorar,
para alegar que está sendo injustiçado, para alegar que ele não merecia aquilo, e para ressaltar que não está sofrendo por causa de pecado, que ele está sofrendo sem ter cometido pecado, ou seja, sem ter ofendido a Deus em alguma coisa, mas que ele está sofrendo de forma injusta, ou sem algo que fosse justificável, que explicasse seu sofrimento. E aí nós podemos nos lembrar que, mesmo na época de Jesus, quando os religiosos, ou aqueles que se diziam religiosos, olhavam para alguém que era cego, alguém que tinha algum tipo de deficiência física, enfim, para algum tipo de sofrimento, eles diziam, certamente o pai deles pecou, ou ele mesmo pecou, ou seja, existe um motivo para que o homem sofra, é o pecado. Esse entendimento vem desde a época de Cristo, esse entendimento vem muito antes, ou seja, desde a época de Jó. Se você está sofrendo é porque você pecou e Deus está te punindo, e tudo isso está contido dentro do livro de Jó, refletindo sobre o quanto vale ser justo, o quanto nós podemos confiar em nossas obras, ou justificar o nosso sofrimento, tratando o que nós fizemos, as nossas obras, o quanto nós podemos explicar das injustiças que acontecem conosco, apesar da nossa justiça. E é bem verdade que Jó, ele era um homem íntegro e reto. Ele foi apresentado como homem justo, mas isso não o excluía de passar por qualquer tipo de sofrimento sobre a terra. E no caso dele, Deus provou a sua soberania, levando aquele homem a perder tudo que tinha, ou permitindo que aquele homem perdesse tudo que tinha, mas também o restaurando. E depois de restaurar a Jó, ele ainda repreender aqueles que acusavam a Jó. E dizer, do que é que vocês estão falando? E aí Deus fala com aqueles homens, aqueles acusadores que eram amigos de Jó, que acusavam Jó de ter pecado, e diz a eles, por que é que vocês estão dizendo coisas tão iníquas? Como é que vocês acham que me compreendem, que podem julgar a Jó, que podem afirmar aquilo que eu sou, aquilo que tenho e aquilo que eu planejei para a vida de Jó, ou para a vida de qualquer ser humano sobre a face da terra? Vocês não sabem nada. E quando Jó orar por vocês, eu os perdoarei, porque ele é um homem íntegro e reto. Ao lermos o livro de Jó, nós percebemos isso. Deus demonstrando a sua soberania sobre justos e injustos. E todas as coisas que acontecem na vida do homem, seja ele ímpio ou piedoso, está de acordo com os propósitos de Deus, e todo homem deve temer a Deus, glorificá-lo, na alegria ou na dor, expressando sempre o seu louvor, a sua adoração, o seu temor a Deus, e vivendo para glorificar ao seu Senhor. Já Eclesiastes, ele não trata apenas do problema ou do sofrimento de um ser humano, ou apenas do sofrimento do homem justo. Ele trata sobre toda a realidade humana, todo o sofrimento que existe debaixo do sol. As gerações, ou seja, o percorrer da história, a natureza, ou seja, a obra criada, todas as coisas, tudo o que acontece no tempo e no espaço, parecem mostrar, segundo a narrativa de Eclesiastes, uma mesmice que torna a vida cansativa, ou que torna a vida insatisfatória, ou ainda que revelam o quanto nós vivemos sob ansiedade e impotência, o quanto nós somos impotentes enquanto seres humanos. Ao olharmos o texto de Jó no capítulo 1, no versículo número 4, nós vemos geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E nos versos de número 5 a 7, ele diz, levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios,
para lá, tornam a correr. No verso de número 8, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. E ainda nos versos de número 13 e 17, ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo o que sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. E aí no verso 17, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Ou seja, passam-se as gerações e ao olhar para a história, Eclesiastes tem a impressão de que tudo é vaidade. Ele olha para as coisas criadas e para como elas funcionam e ele percebe que existe uma rotina cansativa que revelam que tudo é vaidade. Ele olha para dentro de si mesmo e suas ansiedades, os seus apetites, e diz: o olho não se cansa de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir, tudo traz canseira, tudo traz enfado, tudo é correr atrás do vento. E até no exercício de buscar a sabedoria, de buscar entendimento e conhecimento, ele diz: tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Então, olhar para Eclesiastes, olhar para essa visão que parece ser muito pessimista, pode revelar que a nossa vida na Terra não faz sentido. Interessante que, para os judeus ou para os israelitas, para os hebreus, eles olhavam para tudo que foi criado e diziam assim: foi o Deus eterno quem criou tudo isso. Moisés, ele lembra isso no Salmo de número 90. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E aí, nessa reflexão sobre o Deus eterno, o Deus que sempre existiu e que criou todas as coisas para a sua glória, ele passa a pensar o como a vida do ser humano é frágil, passageira. Como a vida do ser humano pode ser facilmente descartada diante da imensidão que é a terra, a criação, diante da imensidão daquele que é todo-poderoso e eterno. Mas ele também, em meio a este Salmo 90, lembra que nós fomos feitos para a glória de Deus. E ele pede ao Senhor: Senhor, que as minhas obras, que as minhas atitudes, que a minha vida seja de fato para a tua glória e que o Senhor abençoe tudo aquilo que faço, planejo e executo, porque fomos feitos para a tua glória. Eclesiastes certamente não perdeu isso de foco, ele não perdeu isso em sua mente. O fato é que ele olhava para o seu passado, ele olhava para as coisas que acontecem no mundo de um modo geral e na sua vida de uma forma específica e pensava: se eu me ater somente ao que acontece aqui e agora, apenas aquilo que eu consegui conquistar ou aquilo que eu tive de experiência, o fato é que tudo será apenas vaidade. E como isso é presente e vívido no século 21. Os homens se distanciam de Deus, esquecem que Deus existe ou ignoram, e até declaram que Deus está morto, ou ainda eles olham para a lei moral do Senhor e dizem que isso não vale nada, ou que isso é algo que está presente apenas em gerações passadas, proceder, que isso não tem importância. Buscam pautar a sua ética por valores relativos, que não têm bases absolutas. E o irônico é que a única coisa que se torna absoluta é o relativismo. Ou seja, o homem buscando se distanciar de Deus, mudar a sua perspectiva estritamente humanista, do aqui e agora, de uma vida presente cheia de prazeres ou realizações, ele constata na sua vida, no seu lidar, no seu meio, em sua família, no seu trabalho, nas suas realizações, enfim, ele constata de forma prática que tudo é vaidade, que nada vale a pena,
que não existe nada que nós podemos esperar para a vida eterna, e mesmo as atitudes que tenhamos aqui, no presente século, no presente momento, ou na presente vida, elas não trarão nenhuma consequência, e se trouxerem consequências, nós não precisamos nos preocupar, porque não existe vida após a morte. De todas as formas, o homem do século 21, ele pode se enxergar nitidamente no Eclesiastes, tomando como base apenas o discurso do que é fútil, do que é vaidade, do que é passageiro. Ao Eclesiastes, ou seja, ao pregador, olhar para a vida, para si e para o todo, e perceber que tudo leva à constatação que a vida não tem sentido, ou é fútil. Ao longo do livro de Eclesiastes, se vê as preocupações da espécie humana, da raça humana, que lhe tiram o sono, que lhe tiram a paz, que lhe confundem a mente, que lhe causa temor, que lhe causa medo, que provoca ansiedade, que desencadeia em violência, que causa injustiças, que causa apostasia. Enfim, na sua meditação sobre os sofrimentos, sobre os problemas, sobre as adversidades, ele revela o quanto o ser humano, ou ele percebe o quanto o ser humano é pequeno, é fútil, é pó. E se há algo neste livro que é um ponto sempre presente na reflexão do pregador, é a questão da vaidade. A vaidade pode ser entendida como o que é vão, o que não possui conteúdo, o que é fútil, o que é sem sentido, o que é transitório, o que é efêmero. E a NVI traduz o termo vaidade como inutilidade. Diz lá no versículo de número 2 do capítulo 1, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. E os comentaristas, ou os comentaristas bíblicos, eles dizem que o termo, esse termo que é traduzido como vaidade, pode ser traduzido do original como um sopro, ou ainda um vapor, o que denota um sentido de inútil, sem permanência. Vaidade em tudo o que existe, em tudo o que acontece na criação e com a criação, é o que aponta, é o que ele percebe. E isso lembra o que o próprio Jesus Cristo disse sobre a situação de todo ser humano que se encontra sem Deus no mundo e que se encontra fora da videira verdadeira. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Eclesiastes constatou que a vaidade pode se fazer presente, mesmo em meio à busca por sabedoria, ou a busca de executar bem o seu trabalho, a busca até mesmo pela justiça, e principalmente na busca pelo prazer. Ou seja, no mundo, neste mundo caído, o pecado leva todas as obras do ser humano, ou conduz todas as obras do ser humano a uma prática de vaidade, a uma prática fútil, a uma prática de impiedade. Ele reconhece o estado do ser humano caído, em que todas as coisas, tudo o que o ser humano busca em seu coração, levam à distância da vontade de Deus, ou distancia o homem da vontade de Deus. Ao nós olharmos, por exemplo, para o texto que se encontra em Eclesiastes 7, no versículo de número 20, nós vemos Eclesiastes repetindo o mesmo que diz o Salmo de número 14, ou o Salmo de número 53. Não há temor. Aliás, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ele, ao olhar para a vaidade da vida, para a vaidade do coração do ser humano, ele percebe que
todo ser humano está caído em pecado e que essa concepção do ser humano sobre uma vida fútil e inútil só pode proceder de uma atitude sem Deus e que olha para o mundo sem Deus. E aí ele se lembra, na verdade, todo ser humano, por mais que tente ser justo, por mais que se ache justo, na verdade, ele é pecador. E não há como esquecer do fato de que, ao Deus olhar para os filhos dos homens, o que ele vê são homens que se distanciam da sua vontade, homens que buscam os seus prazeres, homens que buscam realizar os seus desejos de forma egoísta, que às vezes passa por cima do seu próximo, passa por cima até mesmo daqueles que são da sua própria família, da sua casa, aqueles que são mais chegados, tendo em vista que o pecado tomou conta do seu coração, tendo em vista que o seu coração está mergulhado na vaidade. Ele olha, ele percebe que não existe nenhum sequer, que não peque. E isso ajuda a compreender o como a visão do mundo, das coisas presentes, podem se tornar tão fúteis e inúteis, ou sem sentido. É uma vida sem a perspectiva da vida eterna. É por isso que o Salmo 50 questiona sobre a situação do homem perante o seu Criador e mostra como Deus se dirige ao homem que, mesmo se achando justo ou praticando a religião, ou seja, não vivendo uma vida de intimidade com Deus, mas apenas praticando uma religião, achando que isso leva até Deus, o como Deus questiona esse ser humano, questiona a cada um de nós quanto à nossa vaidade e quanto à nossa iniquidade. O Salmo 50, nos versos 16 até o verso de número 22, nos diz: mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Solta a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra os irmãos, ou seja, contra o teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O homem sem a perspectiva da vida eterna, ou sem olhar para aquele que é o autor da vida, o Deus Todo-Poderoso, aquele que, de fato, tem o domínio sobre todas as coisas e em quem nós encontramos o sentido para a vida, quando ele se esquece de Deus, todas as suas práticas o levam a uma vida de vaidade, impiedade, em que até mesmo as coisas mais essenciais e básicas na vida de um ser humano, que é o amor ao próximo e até o amor aos da própria casa e da própria família, se torna algo impossível de ser vivido. Eclesiastes, olhando para a vida, olhando para as injustiças, e se nós fôssemos ler os 12 capítulos aqui, nós iríamos ver ele falando sobre a justiça debaixo do sol, como ela pode ser pervertida. Ele olha para as realizações que ele fez ao longo de sua vida e olha como isso pode ser frustrante, porque depois de ter alcançado tudo o que desejou o seu coração, ele pensa, é apenas enfado, é apenas canseira, não tem sentido algum, e eu vou deixar para alguém que nem sei se vai saber cuidar de tudo isso. Ele olha para as atitudes de um rei ou de um governante injusto e diz, mas cadê Deus que não vê este homem iníquo, este ímpio governando de forma injusta, enquanto há pobres justos com dignidade para governar, porque temem a Deus e vivem na miséria. Ele olha para tudo isso, ele olha para todos esses aspectos, tanto da vida pessoal como no geral, na vida de um povo, e ele pensa, na verdade, tudo é vaidade.
O homem se esquecendo de Deus ou priorizando apenas as suas vontades e os seus desejos, se entrega a práticas que são descritas aqui no Salmo 50, nos versos que nós lemos, e muitas outras práticas que tornam a vida plenamente inútil. Ou seja, que tira toda a perspectiva de vida eterna, que tira de fato toda a plenitude da vida. Ela torna-se sem sentido, ela torna-se enfadonha, e mais ainda, ela é uma convicção da condenação. Estou vivendo aqui sem nenhum sentido, não sei se no futuro ou após a vida há algo que eu possa esperar. E se porventura há algo que eu possa esperar para depois da morte, o que será? Qual será o meu fim? Será que eu posso ter esperança? No que Eclesiastes olha, no que Eclesiastes medita, estas preocupações estão bem presentes. E ele percebe o como o coração, a vida, as atitudes, a existência do homem, sem Deus no mundo, debaixo do sol, pode se tornar algo sem sentido. Moisés, ao questionar sobre a indignidade do homem frente à soberania e à santidade de Deus, ele revela, ou ele medita no Salmo de número 90, no verso de número 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? E aí ele, olhando para a situação do ser humano, ele chega a conclusões que mostram que o temor devido a Deus e a contemplação daquilo que é a vontade soberana de Deus, no que diz respeito ao particular, mas também no que diz respeito ao geral, ao todo, mostram que nós podemos e devemos confiar na vontade de Deus e pedir que a sua obra seja manifesta em nossas vidas. E que nós, assim, possamos ser parte da glória do Senhor, ou revelar a glória do Senhor, pois todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. E isso se torna bem visível nos versos de número 12, no verso de número 16 e no verso de número 17. O verso de número 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Enquanto o Eclesiastes ele olhou para si mesmo e pensou, preciso entender mais e mais sobre o que existe debaixo do sol. Eu vou me reger pelo entendimento, pelo conhecimento, pela sabedoria daquilo que eu posso produzir, daquilo que posso entender, pesquisar. E é interessante que quando você vai lá para o texto em 1 Reis, no capítulo 4, você vê o rei Salomão se preocupando em entender o que é sabedoria, em entender tudo o que acontece, em possuir grandes coisas, em possuir muitas coisas, e a pesquisar tudo o que acontece e que está ao seu redor. E lá no capítulo de número 4, enfatiza o fato de que ele sabia descrever animais, sabia descrever plantas, ele tinha muito conhecimento, de forma que em toda a região ele era procurado para ser ouvido sobre a sua sabedoria e sobre o seu conhecimento. Era um conhecimento prático que nós conhecemos muito bem, pelo fato de ele ser um bom juiz, que sabia julgar, mas também porque ele tinha muito conhecimento acumulado, porque ele escreveu muitos provérbios, muitos cânticos, porque ele conseguia descrever a criação de uma forma que poucos conheciam. E lá ele traz uma lista, no capítulo 4 de 1 Reis, sobre os sábios que existiam naquela época, e como Salomão ele se sobrepujava a estes sábios, em conhecimento, em entendimento, nas suas pesquisas e nos seus estudos. Essa é a descrição muito adequada para tratar do homem do século 21. É o homem que está sempre buscando mais conhecimento, e é interessante que hoje em dia talvez
o termo conhecimento esteja misturado com o termo informação, onde as pessoas estão cada vez mais perdidas em meio a tantas informações. Mas se existe algo que é muito priorizado, respeitado e dignamente respeitado, é o fato de que o homem que conhece e conhece mais, ele merece ser ouvido. Ele tem status, ele tem poder, ele tem um certo grau de honra. Mas o irônico também é que quando o homem foca apenas nesse princípio de conhecer mais e mais, de ser sábio pelas suas forças e pelo que ele pode entender, estudar, examinar, compreender, conhecer, acumular, ele se torna sem sentido, ou a sua vida se torna sem sentido. Seu existir se torna sem sentido, sua família perde o sentido ou é deixada de lado, sua vida espiritual ou sua vida devocional se torna algo sem significado. E o irônico é que quanto mais o homem se distancia de uma vida devocional, de uma vida ou de uma prática da religião pura e verdadeira, mais ele mergulha numa vida inútil, fútil e sem esperança. Quem diria que em pleno século XXI, o ser humano estaria tão assustado diante de um problema que, ao nosso ver, e principalmente ao nós estudarmos a história, nós sempre tínhamos a compreensão de que houve uma escalada no conhecimento do ser humano, a ponto de que poucas coisas podem nos afligir hoje em dia. Mas em pleno século XXI, algo que existe desde a antiguidade, ou seja, epidemias ou doenças, podem parar, podem anular a vida do ser humano por completo, ou lhe deixar ansioso, temeroso, e até mesmo ter a ansiedade ou o desejo de tirar a própria vida por medo, por pavor, ou por se sentir sozinho no mundo. Em pleno século XXI, independente de tanto conhecimento, e muito bom, por sinal, que o homem tenha acumulado muito conhecimento, mas independente disso, o homem se encontra nos mesmos termos, com as mesmas preocupações de Eclesiastes. Qual é o sentido para a vida? O que eu preciso conhecer? O quanto eu estou seguro? Como é que a minha vida pode ter sentido em meio a um mundo cheio de caos, em que existem tantas injustiças e incertezas? E aqui, ao olhar para esse texto no Salmo de número 90, o que o salmista, ou o que Moisés percebe é que nós precisamos contar os nossos dias, ou seja, nós precisamos examinar os nossos dias mediante um coração sábio. E o único que pode trazer sabedoria ao nosso coração é o Deus de quem procede toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a paz. Ele constata isso um pouco mais à frente, nos versos 16 e 17. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então a vaidade reside no coração do homem, nas suas atitudes, nas suas inclinações, no seu coração tendencioso à iniquidade, mas na glória de Deus está revelada a plenitude da vida, o sentido da vida. Está revelada a vida eterna. E Cristo nos apontou o caminho. Cristo nos apontou o caminho da verdadeira sabedoria, que excede todo o entendimento, que excede as preocupações da vida presente, que excede as realizações da vida presente, que excede os prazeres da vida presente, e que sempre são tão passageiros, são como um sopro, são como o ar que se desfaz. Você pode alcançar tudo que o seu coração desejar, entre aspas, ou você pode encontrar satisfação em muito do que você faz e realiza. E se isso acontecer, é dom de Deus, é porque Deus permitiu. Mas em tudo isso você não encontrará, eu não encontrarei, nenhum homem encontrará sentido para a sua vida. Porque o sentido para a vida está naquele que é o autor da vida,
e em quem de fato existe vida, vida em abundância, vida eterna. Em João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eclesiastes olhou para o tempo presente, ou seja, para o seu tempo, ele olhou para a terra, ele olhou para as coisas criadas, ele olhou para a vida debaixo do sol e percebeu que tudo não passa de vaidade, porque desprovido do sentido eterno, a vida do homem realmente não tem sentido. Eclesiastes, ele olha para isso, ele medita nisso e ele passa a olhar para si mesmo como alguém miserável, por mais que ele tenha alcançado tudo que o seu coração desejou. Ele passa a olhar para isso e perceber que existe algo que precisa estar sempre presente em sua vida: o temor ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, em quem reside toda a vida, com plenitude. Aonde está contida a verdadeira sabedoria, aonde está contido a verdade e a vida, que é o caminho sólido, o caminho firme que nós podemos trilhar ao longo da nossa existência, não apenas aqui, mas para todo sempre. Cristo ensina como lidar com todas as preocupações, ansiedades, com todas as distrações que se levantam em nosso coração, ao nosso redor, a como lidar com o nosso coração e suas inclinações impiedosas, como lidar com a realidade ao nosso redor, com a presente vida e nos entregarmos completamente àquilo que nos afasta de toda a vaidade. Ao nos lembrarmos o que diz Mateus, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 24, nós vemos aquele que é o Senhor de toda a sabedoria, nos apontando o caminho que precisamos seguir, para que a nossa vida tenha sentido. Mateus 7, de 24 a 27, nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A vida de um homem prudente, a vida de um homem temente a Deus é edificada, não é fútil, não é passageira, não diz respeito apenas às coisas deste mundo ou do presente século. Ela é edificada para toda a eternidade, e em meio às adversidades dessa vida, que o homem certamente enfrentará, ele pode encontrar esperança, porque ele diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edifica a sua casa sobre a areia. O homem sem Deus no mundo, o homem que não tem o temor de Deus, que não conhece a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, não tem uma vida edificada. E o que ele acha ser uma vida edificada, construída ou bem construída, está sobre areia, sobre algo que não tem solidez, que não lhe dá firmeza. É pura vaidade. É fútil e sem sentido. De modo que caiu a chuva, ou cai a chuva, transbordaram os rios, ou transbordam os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto contra a casa do homem inepto, e ele desaba, como diz no verso de número 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Eclesiastes está olhando para a vaidade da vida, ele percebe o quanto o ser humano sem Deus está desmoronando dia após dia. Quanto a sua vida sem firmeza e sem edificação verdadeira o leva à ruína total. E essa ruína não diz respeito apenas a percas ou perdas aqui na terra. Diz respeito a uma coisa que faltará para todo sempre, que é a vida eterna.
Há uma coisa que lhe faltará, que é a presença do Senhor por toda a eternidade. Ele não desfruta da presença do Senhor hoje, e o pior, ele viverá longe do seu Criador para toda a eternidade, vivendo de fato a verdadeira agonia, o verdadeiro sofrimento, a verdadeira condenação, que vai muito além dos sofrimentos presentes debaixo do sol. Uma vida de vaidade presente, ou seja, debaixo do sol, não diz respeito apenas ao tempo em que nós vivemos aqui, mas diz respeito também àquilo que nós enfrentaremos por toda a eternidade, sem Deus. E essa, infelizmente, é a senda daqueles que não têm a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Mas isso parece às vezes estar presente em nosso coração. Quando nós olhamos para Deus ou perguntamos para nós mesmos se Deus se esqueceu de nós, se existe um sentido para a vida. É irônico que um cristão possa perguntar sobre isso, porque o que Cristo nos ensinou é que Ele é a videira verdadeira. Se nós não estivermos ligados a Ele, de fato a vida parecerá sem sentido, ou seja, nada podereis fazer. De fato, todo o entendimento deste mundo será muito insignificante, porque o entendimento do mais precioso, que é a vida eterna, nós não a teremos. Quando perdemos isso de perspectiva, assim como Eclesiastes perdeu em um tempo de sua vida, ou durante um momento de sua vida, nós vamos olhar para a vida presente como algo sem sentido. Nós vamos olhar para a nossa vida com um sentimento de vazio, de inutilidade. Mas em Cristo, em Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós perceberemos que não importa o que aconteça, não importa as chuvas que caírem, os ventos que tentarem nos abalar, todas as adversidades e sofrimentos, as inseguranças ou qualquer coisa que aconteça, seja perseguição, seja fome, seja nudez, qualquer que seja o problema ou a adversidade, nós teremos plena convicção de que vivemos para Deus e temos a vida eterna. Cristo nos ensina que, pautando a nossa vida de acordo com as suas palavras, nós encontramos a verdadeira sabedoria e a vida deixa de ser ou de parecer apenas vaidade. Pois o homem que teme a Deus é edificado para ser luz, para viver para o propósito para o qual foi criado, como expressa Mateus no capítulo 5, no verso de número 6. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em meio a este mundo sem sentido, sua prática, sua conduta, sua vida mostrará o verdadeiro sentido para a vida. Glorificar a Deus. Lhe tornará uma luz. Ou você refletirá a luz do seu Criador, trazendo de volta a esperança e o sentido para a vida. Meus irmãos, o nosso viver, na nossa lida, o nosso ser, precisa estar sempre debaixo do temor a Deus. O homem que teme a Deus não vive de forma fútil, ou não enxerga as coisas como algo fútil, pois está ligado à verdadeira videira, como expressou o próprio Cristo em João no capítulo 15, verso de número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E viver de forma piedosa, temendo a Deus, nos leva a viver de uma forma tal que muitos reconhecerão a obra de Deus em nossas vidas e perceberão que nós frutificamos para a glória de Deus. Ou seja, não será uma vida fútil e sem sentido ou vazia, mas sim uma vida produtiva, cheia de frutos para a glória de Deus. No próprio capítulo 15, nos versos 8 e 11, Cristo diz:
Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E no verso 11, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Em outras palavras, à medida que nós frutificamos para a glória de Deus, a alegria do Senhor está em nós, e a nossa vida se torna plenamente alegre. Nós desfrutamos da glória de Deus, e a glória de Deus enche as nossas vidas. Tal como na oração que Moisés fez no Salmo 90. Seja sobre nós a graça do Senhor, de forma que as obras das nossas mãos manifestem a tua glória. Para que a nossa vida seja abençoada e para que outros percebam a tua glória. Até os ímpios percebam a tua glória. E por isso fiquem indesculpáveis diante de Deus, que há de vir para julgar todos naquele grande e temível dia. E é irônico o como o ser humano pode se deixar levar pela sua sensação de inutilidade ou de vaidade e esquecer do seu Criador. Não se lembrar do seu Criador, olhando tão somente para as coisas do presente ou do presente século, e se esquecer que um dia todos nós, independente de crermos nele ou não, estaremos diante dele prestando contas das nossas atitudes. No capítulo 12, a partir do verso 9, a conclusão do livro de Eclesiastes nos diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O livro de Eclesiastes termina no verso de número 8, trazendo a mesma reflexão que trazia lá no início. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Olhando apenas para o que acontece debaixo do sol. Olhando apenas para dentro de si mesmo e as inclinações do homem. Tudo não passa de vaidade. Mas olhando para o Deus Todo-Poderoso, eu entendo que preciso temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque este é o dever do homem. E não apenas porque este é o dever do homem no presente momento, mas porque um dia ele há de trazer juízo sobre todos, sobre todas as obras feitas de forma escondida ou de forma pública, quer sejam boas, quer sejam más. A nossa vida será de vaidade se nós não tivermos em perspectiva a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Não no que o homem realiza, não nas suas obras, não nos seus anseios e realizações. Vida com sentido ou vida plena de gozo, de alegria, é uma vida pautada pela soberana vontade de Deus e pelo temor ao Deus Todo-Poderoso. Não o temor de homens, não o temor das riquezas, não o temor do conhecimento, ou seja, a adoração a estas coisas elevadas ao patamar de um Deus. Não é a vontade dos homens que se tornará o nosso Deus, não é a busca por riquezas que se tornará o nosso Deus, não é a busca por conhecimento que se tornará o nosso Deus. Estas coisas não devem estar no centro do nosso coração. E nós cantamos aqui nesta manhã que Cristo deve ser o centro da nossa vida. E a constatação a que chega Eclesiastes, o pregador,
é que no temor a Deus, todas as demais coisas perdem o sentido, todas as demais coisas perdem o valor, nada delas se tornará nosso Deus, nada delas se tornará o centro da nossa vida. E aí, olhando para o Novo Testamento, olhando para aquilo que Cristo ensinou, e Eclesiastes já tinha isso em mente, a espera pelo Messias, pelo Cristo que haveria de vir, Cristo nos ensina: em mim vocês encontrarão plenitude para a sua vida. Em mim a sua vida será plena de sentido e de alegria. No temor a Deus, na prática da minha palavra. Porque a salvação nós alcançamos em Cristo Jesus. E o pleno exercício da nossa fé nós encontramos na leitura, meditação e temor à palavra do Senhor. A vida eterna nos foi dada gratuitamente, meus irmãos. Precisamos dar graças ao Senhor todos os dias por esta graça, por este amor, e tornarmos então o centro do nosso viver a prática do temor a Deus, do amor ao Senhor. Nos lembrando sempre que nós temos a vida eterna, que a nossa vida não está restrita ao presente século, ao presente momento, a esta terra, ou aos problemas que esta terra nos apresenta, e nem mesmo aos prazeres que essa terra pode nos dar. Nossa perspectiva é de vida eterna. Glorificado seja o Senhor por sua graça, pelo seu amor, que Ele seja glorificado em nossas vidas, hoje e para todo sempre.